pega o Nicolas Ferreira. Sim. Se aquele menino não se perder, ele é nosso presidente daqui a 10 anos. O posicionamento, ele gera legado. Hitler fez isso. Primeiro, ele desarmou os judeus de maneira legislativa. Política e religião se misturam? É um problema também nosso, essa escalada de um governo corrupto como o do Lula podendo voltar ao poder. Quando a igreja não tem candidato, a igreja não tem projeto político, mas a igreja tem valores a defender. E quando a gente vai escolher um político, a gente não escolhe por ideologia, a gente escolhe aquele que atrapalhará menos os valores da igreja. Igual, por exemplo, para um conservador, cabe a ele só a hipocrisia de não viver o que prega, ok? Mas uma esquerda não, ela destrói o valor. Ela vai viver o que prega. Aquele né? conservador é hipócrita, é o máximo que ele consegue. Ele vai atrapalhar a igreja? Não. Vai perseguir a igreja? Não. Vai ser só hipócrita. A esquerda não. Por exemplo, China comunista. O sermão da pouca igreja que existe lá tem que passar pelo Estado. Não gostei. Tem que refazer. Ela tem que autorizar o sermão. Hitler fez isso. Primeiro ele desarmou os judeus de maneira legislativa, antes de matar 6 milhões de judeus. E a segunda coisa que ele fez foi tornar estatal a religião. Dietrich Bonhoeffer, que foi um profeta de Deus na época, a primeira coisa que ele fez foi abrir um seminário de teologia e gerar um movimento da igreja fora do Estado para poder confrontar Adolf Hitler. Então, assim, ó, o Anderson, às vezes, é colérico, o pessoal vê, nervoso, é Jesus virando a banca, mas não é aquilo. A gente quer o quê? A brandura, a doçura, chamar o pessoal de amado. Então, assim, a gente só perde a mão quando o desespero da omissão, sabe? Tipo, acorda, meu povo. Eu sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, porque ainda é no Brasil um tópico importante, sobretudo nessas eleições. Política e religião se misturam? Sim. Igreja e Estado, não. Religião e política, sim. Porque o Estado é laico, né? E a laicidade do Estado é conquista dos reformadores evangélicos, Exatamente. por exemplo. Santo Agostinho chamou de cidade de Deus, cidade dos homens. Calvino, Lutero, eles entendiam a soberania das esferas. Por exemplo, Calvino, todo o livro que ele escreveu, a dedicatória era para o rei da época. Confrontando ou dando um padrão, do tipo assim, ó, siga o padrão de Deus, senão você está enrolado com Deus. Os puritanos na Inglaterra, por exemplo, os puritanos lutaram no parlamento inglês para matar um rei, que era um falso rei. Eles pegaram Romanos 13, toda autoridade procede de Deus. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. A autoridade resiste para punir o mal. Quer não temê-la, faça o bem. Na cabeça dos puritanos se a autoridade é agente da ira de Deus para punir o mal, como a igreja se comporta se a autoridade for o mal? E esse rei, na Inglaterra, na época, era um déspota, era um falso rei. Eles pegaram Romanos 13, convenceram o parlamento, na época tinha execução, ele foi condenado, por exemplo, e executado. E ali começou, por exemplo, um tempo de paz, porque tinha uma rainha que subiu ao poder na época, Maria Sanguinária, ou Maria Tudor, né? Ela matou 187 pastores e teólogos protestantes. Então os puritanos vinham com tudo, entendendo que há um limite entre a igreja e o Estado, mas o Estado é a providência de Deus para os não convertidos. Por exemplo, imagina a anarquia sem o Estado, sem o ordenamento jurídico. Então Deus é tão amável, se interessa tanto pela existência humana que ele diz, mesmo que tu não te converta, eu te amo. Então, eu queria que você habitasse na minha casa, entre os meus, entre os redimidos. Você não quer, eu te dou Estado. Não anárquico, para você ainda ter a possibilidade de uma vida digna. Por quê, irmã, eu digo isso? A mesa de trabalho está vazia. O cristão diz... Cristão não se envolve com política, pastor não se envolve com política e reclama da ideologia de gênero. Ué, bipolaridade é essa? Você tem que decidir. Como que você vai reclamar que um deputado propôs um projeto de lei para um transexual entrar no banheiro de mulher, mas você não crê
que um evangélico ou um pastor tem que ir para a política para gerar a lei oposta? Ou para questionar essa lei? Para impedir que ela seja aprovada. Pronto, é isso. Então, a gente olha para a história do cristianismo e ela é recheada de exemplos. Por exemplo, citei a Inglaterra, William Wilberforce. Ele foi inspirado por John Wesley, entendeu que não tinha chamado pastoral, mas entendeu que tinha um chamado político em nome da fé e em nome da igreja. Foi ele que gerou o padrão da alforria dos escravos, da libertação, a abolição da escravidão, primeiro na Inglaterra e depois na Europa inteira. Sabe quantos anos ele lutou? Até que a lei foi aprovada? Chuta. Uns 30? 18 anos. Ele era, né, deputado, vamos colocar assim, propôs a lei. Os escravos, e ainda usava a Bíblia porque Deus era bem-vindo. Ainda, né, naquela época. Hoje não é bem-vindo. Se a gente falar Deus diz, o povo não quer saber. O argumento tem que ser outro. Mas o argumento dele foi isso. Por exemplo, ele usou Tiago como argumento. Ó, ricos. Sabe? Mas ele foi zombado no primeiro mandato. No segundo, acho que foram 4 a 5 mandatos. No último mandato, o homem de Deus foi aplaudido de pé, a lei foi aprovada e os escravos libertados. O ímpio ia fazer isso? Não. Então a gente tem que decidir se a gente não crê que o evangélico se envolve e deixar o pessoal criar um inferno aqui na Terra. Ou a gente entende que o justo é contenção do mal. Não vamos transformar tudo. Sim. Mas dá para fazer muita coisa. Por exemplo, a nossa juventude, não sei se vocês estão tendo essa visão. O jovem hoje, ele bambeia dentro da igreja. Sim. Mas, por exemplo, a gente não está batizando muito jovem, porque o jovem é crítico, disruptivo, revolucionário, descontente. E a ideologia da esquerda está tomando eles. E a ideologia da esquerda chega com argumentos muito fortes para eles, né? Ao ponto da igreja, por não estar tão informada e não mergulhar nessas causas, não tem como combater se não tiver envolvido no negócio, né? E pintou com a cara de amor, que é o pior. Botou, sabe? Apimentou com o amor. Essa conversa assim de igreja e religião, igreja e política, religião e política não se mistura, foi a mesma coisa que houve com a mídia também, né? Sim. A mídia também não pode se misturar com a igreja. Olha o preço. Exatamente. Hoje a gente sofre a gente paga um preço amargo por isso, né? Porque hoje assim, tem coisas na mídia que a gente não queria ver e é empurrado a garganta abaixo, como na política também, porque a gente não estava envolvido. Eu creio que está tendo, assim, um despertar da igreja, embora ela ainda não esteja tão preparada ainda para estar assumindo essas coisas assim, mas eu acho que a igreja está acordando para isso. Você acha isso? Eu tenho certeza. Que bom. Então você pega o Nicolas Ferreira. Sim. Se aquele menino não se perder, ele é nosso presidente daqui a 10 anos. Sem dúvida. Entendeu? E assim, ó, olha, 1.400.000 votos. Muita coisa. Um arauto da juventude evangélica. Então assim, ó, se ele... E ele tem inspirado quantos outros que isso viram? aí que eu acho interessante, essa inspiração, porque os jovens estavam sem uma inspiração. Assim, ó, 3 conhecidos meus da política no Rio de Janeiro. A gente comeu uma picanha aqui no Buffalo Bill e eles falaram: ontem entendemos porque o Nicolas é o que é. Aí eu falei: sério? O que foi? A gente foi no culto da igreja onde ele congrega. O pai dele é o pastor. Acabou o culto, todo mundo indo embora, o pai dele ajoelha no púlpito e continua o culto. Aí a gente entendeu. O Nicolas só está de pé porque o pai está de joelho. Caramba. Que forte, hein? Que entendeu? lindo. Então, assim, ó, o Nicolas está no ombro do pai. A coragem que ele tem. Almoçamos juntos em Belo Horizonte. Ele falou: meus tios é tudo doido contigo. Machonaria lá em casa, sabe? Vira jargão. Macho velho, ô macho, ô macho. Então, assim, ó, é muito lindo o fazer legado. Então, roda esse mundo doido, sabe? Igual ontem fui na Rocha Eterna, aí paro na porta, aí uns 5 irmãos passam. Tipo assim, o posicionamento, ele gera legado, mesmo que a gente não consiga tocar. Igual, por exemplo, tô falando do pastor Joselito. Do tipo assim, ó, acho que já tem mais de ano que a gente não vê. Mas do tipo assim, ó, eu chamo isso de Rinode Gospel. Tudo que tá na minha conta, tá na conta dele. Entendeu? Ótimo. Do tipo assim, ó, se ele salvou 1.000 e eu sou um desses 1.000 e salvei 10,
Eu não salvei, ele salvou. É. Tipo assim, ó, sabe? O E é isso que o a gente... efeito do que você está falando, o efeito pirâmide, né? Pronto, Assim, é isso, é isso. Igual, por exemplo, não sou um cara vaidoso, um pastor da contabilidade, de sempre querer dominar. Um dos meus projetos se chama Escola Governe, que é uma plataforma de ensino político para cristãos. Nós ajudamos a eleger 2 prefeitos e 4 vereadores, Que legal. Uau. com 4 encontros. Então, se eu fizer 50 encontros, quantos podem ser eleitos com a visão do reino? Então, assim, ó, o que está acontecendo de ruim é só a ausência do justo. Mas o justo já resolveu se levantar. Glória a Deus. É. E vamos embora. Eu vejo assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a fé sem obras morta. Porque eu vejo que durante muito tempo a gente se limitou ao plano da igreja e vamos orar, vamos orar, vamos orar, mas a gente não saiu de dentro da igreja para fazer. Uhum. Né? Como você tem visto isso nesse tempo? O que você tem visto no Brasil? Você que anda tanto, que sai tanto, como você tem visto isso no Brasil e o que você tem visto pelo mundo também? Porque você também viaja o mundo, né? Sim. Eu tenho uma frase, né, para definir isso. Obras não salvam, mas são a evidência da salvação. Uhum. A gente não chega diante de Cristo pelo mérito, salvos pelo dom do Senhor mediante a fé. Quem crê que sem Cristo é todo pecador e que ele é todo salvador e vai ser justificado pelo seu sangue, acabou. Romanos 10 lá. Confessou, reconheceu quem é sem ele e reconheceu quem ele é, acabou. Pronto. Mas não tem novo nascimento para inutilidade. É aqui que a gente perde espaço para as ideologias. O justo está se levantando para dizer: somos salvos sem as nossas obras, porém para as obras dele. Efésios 2. 2:10. Salvos para as obras preparadas para nós de antemão. Então, sou salvo pela fé, sem obras, mas sou salvo para as obras do Senhor. Por isso que eu estou falando que ele é digno. Se eu entender isso, C.S. Lewis, eu gosto de uma reflexão dele. Servir a Deus, dizimar o teu ministério, é como você querer dar presente nos dias dos pais com o dinheiro do seu pai. Seu pai não ganhou nada. Você só entendeu que seu pai é digno de ser homenageado. Então, as obras precisam estar no nosso entendimento de homenagem. Como congregamos, dizimamos, fazemos a obra do Senhor de maneira congregacional, a gente precisa entender isso na esfera das obras, na esfera social. Estamos crescendo? Demais. Assim, ó, infelizmente, alguns de nós só cresce com a evidência do problema. O problema chegou, bateu a porta. E as ideologias estão assaltando a igreja. Aí, opa, o justo acordou, porque ele achou que era só congregação. Mas a gente é congregação e missão. Não só missão, não só congregação. Missão e missão. Vinde e ide. Vinde a mim, ai de mim. As duas coisas.